girls just wanna have girls they wanna have fun. Girls wanna have girls they wanna have fun. Girls wanna have... Sejam bem-vindos a mais um Passo a Passo. Eu já tinha gravado esse vídeo aqui antes do Dia da Mulher, mas eu não consegui postar ele antes, então tô postando ele hoje pra vocês. E para começar a nossa bolsinha da Frida Kahlo, eu forrei 3 botões com tecido e manta acrílica para ficar fofinho. Eu escolhi cores bem vivas, então vocês fiquem à vontade aí, as cores ficam a livre escolha. Eu fiz o recorte de 3 flores em tecidos coloridos também, estruturei com termocolante TNT gramatura 80. Quando vocês forem passar o ferro no termocolante, tomem bastante cuidado para não pegar no papel, para não derreter e não ficar marcado no ferro. Eu fiz isso em 3 flores, depois eu fiz uma costura zigue-zague em ponto cheio no contorno para fazer um bordado. E essas 3 flores viraram apliques lindos. E os botõezinhos forrados, eles são os miolinhos das flores. Recortem também com bastante cuidado para não cortar a linha, para não desmanchar a nossa costurinha ali no contorno. E essa técnica para fazer apliques vocês podem utilizar com qualquer formato de desenho. Ficaram assim as nossas 3 florzinhas, lindas de viver. Esse molde da nossa bolsinha vocês vão encontrar lá no grupo fechado que eu fiz recentemente lá no Facebook, vou deixar o link aqui embaixo. E nesse grupo eu vou compartilhar com vocês os moldes dos tutoriais aqui do canal. Então corram lá e façam a solicitação para participar do grupo, eu vou aceitar todo mundo lá. Vocês vão recortar essas partes menores das flores, os olhos, as sobrancelhas em outro papel para depois passar para o tecido. Em outra folha A4, vocês vão utilizar folhas tamanho A4, vocês vão vazar o rostinho. E esse molde vazado vocês vão passar para o tecido preto. E a parte do rosto, vocês vão usar um tecido na medida de metade de uma folha A4. Vocês vão acompanhar tudo direitinho aí na montagem da nossa peça, da nossa bolsinha. Se ficar alguma dúvida, comentem. Eu amo quando vocês deixam comentários, tô sentindo falta dos comentários de vocês. Convida a tia, a prima, a avó, a mãe para se inscrever aqui no canal, para acompanharem as dicas. Então, gente, depois de cortado os pedacinhos pequenos, né, as partes pequenas da nossa boneca, eu passei tudo para os tecidos que eu escolhi, as florzinhas ali vocês viram no início do vídeo. O olhinho é importante dizer para vocês cortarem uma medida de pelo menos meio centímetro a mais na parte de baixo. No tecido preto eu risquei com giz de cera comum, o giz de cera branco, ele sai com o calor do ferro, então vocês podem utilizar. Existe o giz mágico, que ele sai com o calor do ferro também. Como eu falei para vocês lá na medida do rostinho, em tom de pele clara, eu tô usando feltro e vocês vão precisar cortar a medida de metade de uma folha sulfite. O molde da parte principal, que é essa parte preta da nossa bolsinha, vocês podem cortar num tecido preto inteiro ou vocês podem dividir isso pela metade, mas sempre acrescentando onde vocês vão fazer a junção ali no meio, 1 centímetro. 1 centímetro na altura da peça, na altura de cada parte. E para a alcinha eu tô usando um pedacinho de tecido medindo 30 por 6 centímetros. Eu dobrei ele em 4 partes, passei a ferro e fiz uma costurinha nas extremidades. Para o forro também, a medida de uma folha A4, vocês vão dobrar no meio e deixar bem marcadinho pra gente posicionar o bolso. E o bolso eu escolhi esse tecido amarelo, mostarda, medindo 35 para sobrar dos lados, né? 35 por 20 centímetros, dobrei no meio e lá embaixo nas partes que ficaram abertas eu dobrei mais 1,5 cm para poder fazer um acabamento bonito.
O zíper eu sempre utilizo maior do que a nossa peça, do que a peça que eu vou fazer. Então, indico vocês a fazerem também, porque o acabamento fica melhor e vocês conseguem colocar também o cursor depois de uma forma mais prática. Eu vou utilizar para estruturar nossa bolsinha esse acoplado, que é uma camada fina de espuma com uma camada fina de tecido. Esse material eu ganhei ele há um tempo atrás, eu tô amando usar ele nas minhas peças. Fica com uma estrutura bem fofinha, bem estruturado, mas de uma forma leve. Então, vou usar esse acoplado. A gente vai começar colocando o tecido do tom de pele em cima do acoplado e já sobrepor a parte preta ali vazada no molde do rostinho. Eu vou alfinetar tudo isso antes de costurar e eu não vou costurar no contorno do rosto, eu vou costurar somente no contorno do tecido ali, na parte maior, né? No contorno da peça inteira, porque eu ainda preciso posicionar os olhinhos da nossa Frida. Tanto os olhinhos quanto as sobrancelhas eu utilizei o termocolante para fazer o tecidinho. Então, eu passei a ferro ali com termocolante, recortei com bastante cuidado e depois eu apliquei no rosto. Feito isso, eu passei depois uma costura reta na parte de baixo ali para juntar os olhinhos com o rosto, com a estrutura e com o tecido principal. Depois eu fiz uma costura em zigue-zague no ponto cheio para bordar o contorno do rosto, o contorno dos olhos e das sobrancelhas da Frida. Aqui eu tô mostrando pra vocês de pertinho como ficou. Montando então o nosso bolso no forro, a gente tem que deixar bem marcadinho o meio do forro e posicionar o bolsinho com a parte que eu dobrei 1,5 cm ali pra parte de dentro do bolso.
A gente posiciona bem na marcação do meio do forro, passa uma costurinha e depois passa a costura dos lados do bolsinho também. Depois a gente vai cortar essa sobrinha do tecido amarelo. Pronto o bolsinho então, deixei reservado para a gente aplicar logo em seguida. De forma simples, eu apliquei ali as florzinhas no topo da cabeça da Frida. Vocês podem usar cola de tecido, cola pano mesmo. Eu utilizei agulha de mão e linha. A gente faz umas costurinhas ali para deixar bem firme, bem fixo. Fiz isso nas 3 flores. E só frisando para vocês que nesse momento que a gente faz os cílios bordado à mão, eu lembrei de fazer só depois da peça já pronta, mas é importante lembrar de fazer a parte do bordado dos cílios, nos olhinhos da boneca, nesse momento aí, para ficar com a costurinha embutida. Para a aplicação das folhinhas eu usei feltro mesmo, vocês podem fazer apliques como o das flores, com tecido estruturado no termocolante no TNT. Eu passei uma costura reta normal ali no meinho da folha, como se fosse a nervura. Depois eu destaquei o zíper, fiz a aplicação do zíper. Eu vou fazer um vídeo explicando para vocês como que eu faço a aplicação do zíper de forma simples, não tem mistério a colocação de zíper, gente, é muito prático, muito simples. Sobreposicionei o forro e fiz a colocação do zíper. Estão gostando desse passo a passo? Gente, deixem comentários. Eu amo quando vocês comentam. Tô sentindo falta de vocês comentarem aqui. Não sei se vocês têm recebido as notificações aqui dos meus vídeos também. Então, se vocês não estão recebendo as notificações, se vocês estão vendo esse vídeo agora, já ativem as notificações. Convidem a mãe, a tia, sobrinhas, primas, as irmãs para fazerem parte aqui do canal, para se inscreverem, para acompanharem os passo a passos. Vão lá no grupo fechado do Facebook também para terem acesso aos moldes, para a gente poder fazer arte juntas. No fechamento da peça é importante a gente cuidar a alcinha, bota para dentro da peça e cuida ali no momento de fechar em cima do zíper, a cremalheira dele, ela precisa ficar virada para o lado do forro, para que por cima, quando a gente for abrir e fechar esse zíper, ele fique perfeitamente fechado, ele fique embutido para dentro da peça no cantinho, para o cantinho do zíper ficar com um fechamento bom. Eu utilizo o retrocesso várias vezes em cima do zíper para poder ficar com um acabamento bom e essa costura ficar bem firme ali na parte do zíper e não soltar. Vocês vão acompanhar aí no vídeo. Deixem uma abertura de cerca de 12 centímetros no forro para poder desvirar a peça. Agora a gente recorta toda a sobrinha que ficou por dentro para não ficar atrapalhando no momento de desvirar a peça. Deixa bem retinho, cuida para não cortar as costuras, corta a sobra de zíper. E agora a gente vai desvirar a nossa peça. Se vocês forem fazer peças de forma profissional, é sempre importante ter uma identificação. Então, eu tenho minhas etiquetas que eu mesma faço. Se vocês quiserem saber como eu faço minhas etiquetas, deixem em comentários que eu já preparo isso para um próximo vídeo. Desvirei a peça com cuidado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Deixem comentários para mim, se inscrevam, compartilhem o vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com o resultado aí da nossa bolsinha Frida Kahlo. E já atrasadinha, mas valendo ainda todo santo dia. Um feliz Dia da Mulher para todas nós. Obrigada por todas vocês que me acompanham aqui no canal. Espero que o canal cresça. Conto com vocês para isso, que eu possa trazer bastante conteúdo para vocês. Um beijo enorme. Deus abençoe a todos.